Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. A partir do versículo 3 nós lemos: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Uma palavra que apavora a muitas pessoas, sejam eles filhos de Deus, sejam eles filhos do diabo. A palavra que traz pavor a todos é morte. Mas uma das coisas que nós sabemos, como filhos de Deus, para nós a morte está vencida. Houve uma luta, vida e morte, duas forças contrárias, e o mais forte venceu, a morte. A morte venceu, porque a vida nasce da morte. Quando nós lemos aqui esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos que a verdade básica para o cristão é a sua identificação com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós nascemos, todos nós somos identificados com Adão, porque nascemos no pecado. E quando nós somos identificados com Adão, nós somos identificados no pecado para a condenação. Você pode nascer filho do pastor, filho do presbítero, filho de um crente, mas você precisa chegar ao momento de ter a sua experiência com Deus, de ouvir a palavra da verdade, e você então se render a Jesus Cristo, porque Deus não tem neto, Deus pode ser o pai do seu pai e da sua mãe, mas ele não é o seu avô. Então cada um de nós precisa de uma experiência direta, imediata, total, de uma entrega a Jesus Cristo. Isso se chama o novo nascimento. Precisamos nascer. Quando nós olhamos lá para trás, Deus fez aliança com Abraão. Nós vemos que Deus antes tinha feito a aliança com Noé. Mas Deus não é chamado o Deus de Noé. Quando Deus fala com Moisés,
Ele diz: Moisés, eu serei eternamente conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se identifica como o Deus que faz a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos Deus no capítulo 17 de Gênesis fazer a aliança da circuncisão. O sinal é circuncisão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós pelas vossas gerações. Depois, no capítulo 26 de Gênesis, Deus renova esta mesma aliança com Isaque. Depois, no capítulo 28, Deus renova esta mesma aliança com Jacó. Nunca mais Deus vai renovar essa aliança. Depois nós vamos ver Deus fazer aliança com Israel, mas a aliança da circuncisão não. O que significa a aliança da circuncisão? Eu não entendi isso. Eu lia sobre circuncisão. Desde pequena eu aprendi que tinha circuncisão. Não tinha a menor noção. Um dia eu estava com uns 28 anos, tem muito tempo, né? Uns 28 anos, não, 26 anos. E eu morava num lugar no interior da Bahia, em Mataripe. Eu tinha uma vizinha que ela criava cães, pastor alemão. Ela trabalhava com esse negócio aí do Kennel Club. E ela precisava, toda sexta-feira, ela ia ao matadouro, porque lá ela comprava o coração do boi. E depois ela trazia o coração para casa, cortava, moía aquilo tudo e separava em sacos e congelava, porque os cães dela comiam todos os dias coração de boi, misturado com outras coisas. Houve um dia que ela disse para mim assim: Dimeia, o marido dela também trabalhava na Petrobras. Dimeia, eu quero lhe pedir um favor. Mandei meu carro para revisão, não ficou pronto. E eu preciso ir ao matadouro, não tenho como. Será que você não podia me dar uma carona até lá? Eu disse para ela: olha, tudo bem. Então ela pegou umas bacionas imensas que ela tinha, botou dentro do meu carro e eu fui com ela. Eu nunca tinha ido ao matadouro na minha vida. Cheguei lá, aquilo tudo é muito esquisito, tem um cheiro muito forte. Mas eu vi, quando o homem botou os corações, aquele negócio parece uma bola esquisita, cheia, aquilo é duro. Dentro das bacias dela, ela ia tampando e botou dentro do carro. Chegou lá e eu disse: eu quero ver o que é que você vai fazer com isso, eu queria ajudá-la. Botou tudo assim em cima do balcão que ela tinha. E eu me lembro como se fosse hoje uma cena. Quando ela pegou o primeiro coração, que ela botou assim, aquilo duro, chega, ele quicava. Ela botou a faca assim, quando ela botou a faca, que furou, aquilo se derramou. Um sangue mal cheiroso, realmente fétido. E aquele coração que estava duro, rijo, ele amoleceu. E ficou como qualquer pedaço de carne. Aquela cena ficou aqui. Anos, mas muitos anos, e aí ela cortava tudo para poder moer. Anos depois, mas muitos anos depois, quando eu já estava convertida, porque antes eu era crente, mas agora eu era discípula de Jesus e a diferença é muito grande.
Aí eu estava lendo o discurso de Estevão, no capítulo 7. Homens de coração incircunciso. Eu imediatamente pensei, coração. A minha mente foi lá atrás. Naquele momento em que eu vi aquele coração, quando havia cortou o coração e ele se derramou aquele sangue horrível lá de dentro e amoleceu. A circuncisão, que é o sinal da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, é para cortar o prepúcio. E quando corta o prepúcio, ela derrama sangue. Mas o coração amolece. E a única forma de sair aquele sangue fétido de dentro é cortando. E aquele sangue fétido é um sangue morto, o que significa que lá dentro tem a morte. E quando este sangue é derramado, significa que a morte saiu dele. É simbólico para nós. Mas chega um momento, meu irmão, em que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, cortou o seu coração. Foi naquela hora que a morte foi derramada de você. E ali a sua vida se rendeu e se entregou a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, quando você ouviu a palavra da verdade. Quantas vezes você ouviu falar de Jesus? Talvez desde que você nasceu. Mas teve um dia que a palavra de Deus atingiu o seu coração. Ela cortou o seu coração. O seu coração se derramou, o sangue velho saiu, a morte saiu dali. E você passou a ser uma nova criatura, com a vida nova que veio. Antes, você era identificado com a morte, com as pessoas que não têm vida verdadeira, vida eterna. Mas acontece que agora, depois que você se rendeu a Jesus Cristo, a sua identificação é com Cristo para santificação e para justificação. Assim, sendo identificado com Cristo, tudo o que aconteceu com Cristo acontece com você. O que é Cristo? Cristo é o programa de Deus para a eternidade. É a solução que Deus trouxe para o homem caído. E nisso ele não investe pouco, ele investe tudo. Ele entrega o seu filho, ele entrega o seu reino, ele entrega o seu espírito. Por isso, o que aconteceu com Cristo, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele está sentado à destra do Pai. Isso acontece conosco, mas nós temos que crer. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Uma das coisas que causa pavor às vezes é que nós vivemos uma vida em cima do muro. Ora, se você está em Cristo, por que você está sofrendo com coisas
que os ímpios estão sofrendo. Você é diferente. Você é filho de Deus. Você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Agora o ímpio, ele não tem essa esperança. Por quê? Porque ele busca naquilo que ele tem na mão. Por que você se preocupa tanto com as coisas que os ímpios também se preocupam? Nós somos diferentes. Nós não somos superiores. Nós somos totalmente diferentes. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. O que é que faz de nós um grupo tão estranho? É que nós temos uma marca. E a nossa marca é uma marca eterna. Que marca é esta? No dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, se lembra? Que foi que veio? Chamas, línguas de fogo, que pousaram uma em cada um, uma sobre cada discípulo. Essas línguas de fogo pousaram. Em português, pousar significa encontrar morada, lugar, pouso, habitação. Aquelas línguas de fogo entraram nas pessoas. Será que ela apagou? Não. Aquele fogo não é um fogo que se apaga. Aquele fogo veio do alto. E quando aquelas pessoas saíram ali, anjos e demônios podiam ver a labareda espiritual aqui. De uma hora para outra, Jerusalém virou um foco eterno. Porque havia um povo diferente. Pedro diz que nós somos a raça eleita. Por quê? O que faz de nós uma raça eleita? O quê? Ora, raça tem característica. Toda raça tem característica. Por exemplo, você olha para mim, adianta eu dizer para você que eu sou filho, meu pai era nórdico, louro, branco dos olhos azuis, minha mãe também, vão dizer, a véia é mentirosa. Porque vocês estão vendo que a minha cegonha veio lá da África. Então estou escritinha, negra, cabelo de negro, feições de negro, jeito e molejo de negro. Eu sou negra. Eu olho para o pastor Maurício. Tem como ele dizer que ele é filho de negros? Não tem. Seria mentiroso. Porque aí, ó, branco. Com esses olhos, esse cabelo que não dá uma curva, sem poesia. Eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Tá lógico, é outra raça. Se você olha um chinês, você vai ver que ele é da raça amarela. Tudo nele indica. Você olha para um índio, você vai ver que é outra raça. Todos nós, brancos, negros, vermelhos, amarelos, nós temos cabelo, cabeça, tronco e membros, nós andamos, pensamos, a medicina é a mesma, um médico que opera o nariz de um negro, opera o do branco, é tudo a mesma. O dente, o dentista do negro é o mesmo do branco, mas nós somos raças diferentes, raças têm característica. E quando o apóstolo Pedro diz, vós sois raça eleita, o que faz? Qual a característica da raça eleita? Não tem nada a ver com o fato da pessoa ser branca,
negra, amarela. Essa raça eleita, porque ela tem uma marca, tem um selo de eleição. Por que ela é tão diferente? Pelo fogo. Pelo fogo. Você pensa como incomodou lá, no dia de Pentecoste, os anjos e os demônios olhando e vendo um povo pelas ruas de Jerusalém com a cadeia viva aqui dentro. Deus tinha proposto isso antes para Israel. Lá em Êxodo 17, ele diz: Moisés, fala aos filhos de Israel, agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes, nação santa. Mas eles quebraram a aliança, eles adoraram outros deuses, eles se misturaram com os povos, tentando ser iguais. Mas por que o homem sempre tenta ser igual quando Deus o escolhe? Você viu Adão? Assim que ele pecou, ele se cobriu com folhas. O que é que tinha no Éden? Árvores. Então ele quis ser igual às árvores. Deus chama Israel, Israel quer se identificar com outros povos, esquece esta eleição, esse chamado, essa vocação. Nós hoje, a igreja, como nos identificamos e procuramos nos identificar com o mundo? Por que queremos tanto a babuja do mundo? Por que nos preocupamos com o que o mundo se preocupa? Parecem filhos sem pai. É uma vergonha ver como nós, os filhos de Deus, procuramos uma vida idêntica com aqueles que não têm pai, com aqueles que são órfãos. Nós vemos aqui, Cristo está assentado à direita de Deus. É lá que você está. Só precisa ir, mas não tem pressa. Por quê? Deus nos escolheu em Cristo. Pensa que isto aqui é Cristo, e você está aqui dentro. Vou até beber aqui um pouquinho. Você está aqui dentro. Quem vai lhe atingir sem antes atingir a Cristo? E se Cristo está aqui, você não está lá. E se Cristo está lá no quintal, você está lá no quintal, porque você está dentro dele. 174 vezes esta expressão está escrita na Bíblia. Em Cristo, nele, no Senhor, somando tudo, 174 vezes. O que aconteceu, por exemplo, na casa de Cornélio? Na casa de Cornélio eram todos ímpios. Nenhum era filho de Deus. Porque Cornélio, ele era um centurião da corte italiana, a corte romana italiana. Ele não era discípulo de Jesus Cristo, ele não era adorador do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, ele não seguia a lei de Moisés, mas ele era um homem religioso. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, que fazia esmola aos pobres e de contínuo orava a Deus. Ele orava, meus irmãos, ele orava, parecia ter crente, mas a oração dele não chegava na presença de Deus, mas Deus ouvia, porque Deus ouve tudo. E porque ele insistia
E o coração dele buscava o Deus verdadeiro. E Deus diz: buscar-me-ás, eu serei achado de ti. Deus já tinha estabelecido que para chegar a ele, tinha que vir através de Jesus. E Cornélio não ia através de Jesus, porque não conhecia Jesus. Então Deus mandou um anjo dizer para Cornélio, chamar Pedro. E Pedro, quando chegou lá, em Cesareia, Cornélio contou para ele o que tinha acontecido. E Cornélio disse para ele: fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte de Deus. Pedro começou a entregar. O que é que ele tinha? Cristo. Porque quem tem Cristo entrega Cristo. Você não pode dar o que você não tem. Todas as vezes que eu venho pregar, eu venho nessa consciência. As pessoas, meus irmãos, deixam a casa cansados e vêm para cá. Eles vêm para ouvir o que Deus me deu para entregar. Eles não vieram para ouvir abobrinha de pregador, nem show, mas é o que Deus mandou entregar. Pedro abriu a boca. Cornélio tinha chamado seus amigos, sua família, todo mundo assim na expectativa. O que é que este homem vai ter para nos dizer? Afinal de contas, foi um anjo que falou com Cornélio. O que será que vai acontecer? Todo mundo assim. Pedro entregou Jesus, porque ele tinha Jesus para entregar. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz, no versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. A palavra saiu daqui. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela foi rasgando os corações. A morte foi sendo derramada. Os corações se derramaram. Eles se entregaram a Jesus. O Espírito Santo marcou todos eles. O Espírito Santo desce o fogo neles. Se torna uma sala cheia de candeias humanas acesas. Irmã, e o batismo? Ah, meu irmão, batismo é uma demonstração externa do que já aconteceu lá dentro. Está o tempo todo. Então, a partir daí, é assim que se faz. Se usa a palavra da verdade. Se usa a espada do Espírito. Como é que ela vem? Da boca de quem está proclamando Jesus Cristo. E aí, novas criaturas. É desse jeito. Eles receberam o Espírito Santo lá. Depois, com certeza, Pedro arrumou para serem batizadas. Agora, preste atenção. Se um bêbado morre, teve cirrose, você acha que ele ainda vai ser tentado pelo álcool? Não. Morreu. Morto não é tentado. Assim também, em Jesus, nós morremos para o pecado. Porque nós temos, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Nós vamos ser tentados, mas por isso que nós temos o Espírito. E Jesus Cristo diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas. Só com o Espírito Santo podemos testemunhar de uma vida diferente. Esta verdade da nossa morte e ressurreição em Cristo, ela é muito bem exemplificada lá no capítulo 11 de João, quando Jesus Cristo chega sobre a morte de Lázaro.
não vamos pregar sobre a morte de Lázaro agora, mas só dizer: Lázaro, Jesus chegou a Betânia e Lázaro estava super morto, já estava enterrado. 4 dias, pensa, 4 dias de morto. Eles acreditavam assim, que quando uma pessoa morria, o espírito ficava junto do cadáver até o 3º dia, porque a qualquer momento ele podia entrar no cadáver de novo. Bem, acreditavam. Mas no 4º dia, até o espírito já tinha se mandado. Existia uma tradição, cultura. Ao 3º dia, mulheres, amigas da família, pegavam ervas aromáticas e iam ao túmulo. Alguém movia a pedra e elas colocavam ervas aromáticas no cadáver. Era a última homenagem que se fazia a uma pessoa querida que morreu. Portanto, logicamente, na véspera de Jesus chegar, Maria, Marta e as amigas já tinham ido fazer isso aí. Quando Jesus chega, nós vemos que quando ele perguntou onde o enterraram, que ele pediu para tirarem a pedra, Marta correu: não, senhor, cheira mal. É de 4 dias. Ela era testemunha ocular do estado adiantado de decomposição que estava o corpo do irmão dela. Jesus olhou para Marta e disse: mulher, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Pode remover a pedra. E nós vemos a espada, a mesma espada que corta o coração para derramar a morte. Essa espada, a palavra de Deus, esta palavra com a qual Deus criou todo o universo, esta palavra que o vento ouve e obedece, que o mar ouve e obedece, que as montanhas ouvem e obedecem. Esta palavra veio assim: Lázaro, vem para fora. Pensa o que é isso. Vem para fora. Aí, o versículo seguinte diz assim: saiu aquele que estivera morto, com pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto coberto com lenço. Saiu. Jesus não disse: Lázaro ressuscita, ele disse: vem para fora. Porque Lázaro podia ressuscitar e ficar lá onde estava, todo amarrado. Não, é para sair. E para sair tem que estar ressuscitado. Ele saiu. Todo mundo viu. Jesus disse: desatado, desatai-o e deixai-o ir. Agora, ali parece que acabou a história de Lázaro. O capítulo seguinte, isso é o capítulo 11 de João. Qual é a próxima ação? Quando a Bíblia fala de Lázaro, em seguida. O que foi que aconteceu com ele? Está ressuscitado. Sentado à mesa com Jesus, na casa de Simão o leproso. Ele ressuscitou e agora está assentado à mesa com Jesus. Será que a Bíblia não quer dizer para nós que o objetivo da nossa ressurreição é para estar em unidade, intimidade com Jesus? Porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade. Assim, nós vemos
que Lázaro ressuscitou para viver vida nova. Agora ele se assenta com Jesus, nunca você ouve. Você ouve na Bíblia que Jesus ia para a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Mas você nunca vê a Bíblia mencionando que Lázaro estava lá, ou que Lázaro recebeu Jesus, ou que Lázaro se assentou com Jesus. Mas agora que ele está ressuscitado, ele está sentado à mesa com Jesus. Então, será que a nossa ressurreição não é para que aconteça a mesma coisa? É para que nós estejamos com ele, dividindo o pão com ele. Ele ressuscitou, então é para estar assentado com Jesus. Muitos cristãos, eu tenho a impressão que realmente morreram e foram sepultados com Cristo. Mas ficaram no sábado. Não ressuscitaram no domingo. Ficaram no meio do caminho. Por quê? Não têm comunhão com ele. Não o buscam. Não se assentam com ele. Não se assentam com ele. Hoje de manhã, nós estávamos sentados à mesa do café. Ontem, a pastora me mostrou um pote do Biscoff. Do Biscoff. Ela disse, a Eibra gosta. Estava lá o biscoito. Ela sabe que eu gosto do biscoito Biscoff. Quando a gente vai por aí no interior do Egito e tudo mais, o biscoito que ninguém dá conta de suprir a prateleira é o Biscoff. Ele é gostoso. Não estou fazendo propaganda dele, só estou dizendo que eu gosto de biscoito. Meu caso dessa gordura é que eu gosto de biscoito. Sempre gostei de biscoito. Então, eu peguei, botei um pouquinho no pão, para não exagerar. Daqui a pouco, a Eibra veio. E ela botou um pouquinho do Biscoff no pão. Ninguém mais comeu Biscoff. Só nós duas. E eu pensei, eu sou uma com a Eibra. A Eibra é uma comigo. Porque todos os ingredientes do Biscoff estão nela e em mim. E ninguém mais. Todo mundo que estava na mesa evitou o Biscoff. Menos nós duas. Você sabe o que é a mesa? A mesa é o lugar aonde você alimenta a todos com o mesmo alimento. Então, isso de Lázaro ressuscitar para se assentar à mesa com Jesus, significa que o mesmo ingrediente que alimenta Jesus, alimenta você também. Você divide e compartilha o mesmo pão. Os mesmos ingredientes, as mesmas vitaminas, proteínas, sais minerais que estão nele, elas vêm para você porque ele compartilha o pão com você. É para isso que você ressuscitou em Cristo, meu filho. Você, quando se rendeu a Jesus Cristo, você se rendeu para estar com ele. Quantas vezes isso nos ensina que nós não podemos viver deliberadamente no pecado, porque nós já morremos para o pecado. Agora a nossa identificação é com Cristo. Mas isso não é uma história da carochinha. Tem que ser real na nossa vida. Quando a Bíblia diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não andeis conformes,
Não sejais imitadores deste mundo, deste século. Pelo contrário, sede transformados, transfigurados pela renovação das vossas mentes, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu queria lembrar deste apelo do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, se Paulo fosse brasileiro, falando num bom português com sotaque brasileiro, ele ia dizer: meus irmãos, pelo amor de Deus, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo, sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. O sacerdote amarrava o animal de 4 patas no altar. No altar de holocausto tinha cada canto um chifre para amarrar o animal de 4 patas. O animal ficava lá, o sacerdote vinha e sacrificava. Depois queimava. Depois queimava. E Deus aspirava. Agora ele diz que o sacrifício é você e sou eu. E tem que ser o sacrifício vivo. Vivo. Por quê que o seu corpo é tão importante? O corpo em si só, meu irmão, não é pecaminoso. O corpo é uma área neutra. Pode ser controlado, mas não pelo pecado. O Senhor é que deve controlar os membros do nosso corpo. Por isso nós precisamos entregar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O corpo passa a ser templo vivo do Espírito Santo. Vai ser um modo de Deus se mover. Se Deus vai abraçar uma pessoa, Ele usa os seus braços porque Ele está aqui dentro. Você só percebe a intenção. Se Deus quer dizer uma palavra, Ele vai usar a sua boca, a sua voz. Se Deus quer alimentar uma pessoa, Ele vai alimentar com o que Ele já botou para você e Ele não vai ficar devendo nada. Deus quer usar o seu corpo para a sua glória, mas o seu corpo também vai ser instrumento, arma de Deus aqui na terra. O nosso corpo pode ser instrumento na construção do reino, ou como arma para vencer o maligno. A Bíblia nos fala e nos dá exemplo de homens que usaram o seu corpo para cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, a mão de Moisés com a vara para libertar o povo do Egito. Quando você vê a mão de Moisés, o povo todo em Pirrairote, não dava para transportar, para sair de lá, porque Pirrairote por si mesmo já significa montanhas intransponíveis. Do outro lado era o mar, ninguém tinha barco. Deus diz para ele: Moisés, estende a mão sobre o mar. Abre o mar para o povo de Israel passar. Pensa isso. Moisés ficou ali, obedeceu. Deus é que iria abrir o mar. Mas ele diz: a
aponta, mostra, diz, usa, eu vou usar o teu braço. Estende a mão sobre o mar. Abre o mar. Moisés estendeu. E Deus então aqui usa a mão de Moisés como diretiva. Atenção! Alguma coisa vai acontecer. As pessoas até acreditaram que foi o poder de Moisés. Não. Você estende a mão, eu abro o mar. Hoje, você prega o evangelho e é Deus que salva. Quando você diz a palavra de Deus, o Espírito vai e ele corta os corações. Ele circuncida os corações. A palavra de Deus chega onde ele quer, porque o Espírito leva. Mas quem disse a palavra foi você. Você lembra de Jonas? No primeiro capítulo do livro de Jonas, a palavra de Deus diz assim: Deus diz a Jonas, filho de Amitai: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade chegou até a mim. Bem, sabemos tudo o que Jonas fez, tudo mais, e depois daquele infortúnio todo, ele é vomitado na praia. Eu posso imaginar que ele saiu meio tonto, foi para casa, tomou um banho. Quando tinha tirado o cheirinho, senta. Aí, sou eu que estou inventando agora, por isso eu vou sair do púlpito. Quando ele está tomando seu chazinho, bonitinho, capítulo 3, entra. Veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Olha a diferença. No primeiro capítulo, clama contra ela. Agora, proclama o que eu te digo. Nós vimos a diferença. Jonas, sujeito difícil, devia ser chato. Que sujeito difícil era Jonas, mas não vamos falar mal do homem que já morreu. Jonas passou o dia cruzando a cidade num discurso. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias. Que discurso? Um discurso de 7 palavras. Mas a palavra era de quem? De Deus. Proclama contra ela a palavra que eu te digo. A voz era de Jonas, a boca era de Jonas, mas a palavra era de Deus. O que foi que aconteceu? Ia cortando os corações. O rei desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou na cinza. O rei de Nínive, ele ordenou um jejum nacional até para os animais. E além disso, ele deu uma ordem real, que todos se convertessem ao Deus de Jonas. Olha, o povo viu Jonas, o povo ouviu a voz de Jonas, mas o povo ouviu a palavra de Deus. Tudo que vai fazer diferença é a palavra de Deus. Mas Deus usou a boca do homem, a voz do homem. Meus irmãos, Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de nós para nada. Ele diz: olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. O Deus que criou todo o universo, mares, florestas. Acha que ele vai precisar de mim? Para quê?
Mas Ele nos chama, Ele nos convida como um privilégio. É por isso que eu não consigo compreender uma pessoa que cobra para pregar a palavra de Deus. Nunca uma igreja vai ter dinheiro suficiente para me pagar. Porque o que eu entrego é superior até a mim. Então, meu irmão, nós precisamos entregar o nosso corpo, a nossa voz, as nossas mãos. Olha, Deus usou a mão de Davi com estilingue para derrubar um gigante. Puxa vida, como eu gosto daquela cena. Um gigante lá de quase 3 metros. Vinha todo dia, atravessava o vale de Elá de manhã. Eu quero um homem, que coisa triste. De manhã, de tarde e de noite, de tarde novamente, com escudeiro na frente dele. Quero um homem de Israel. Vai. 39 dias. Os guerreiros de Israel, do exército de Saul, se escondiam. Um dia apareceu um baixotinho lá. Um jovem, tão jovem, não sei que Davi tinha, mas eu creio que ele tinha assim seus 17, 18 anos. Chegou lá, com roupa de pastor, umas pedrinhas na mão no estilingue. E se apresentou. Você não está querendo homem? Sou eu aqui. O gigante ficou enfurecido. Eu estou, por acaso, só por acaso algum cão, para você vir para mim com um pedaço de pau? E daqui, Davi olhou para ele assim e disse: tu vens para mim com espada e com lança. Eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel. Por quê? Porque Israel estava em aliança. Todo mundo com o prepúcio cortado. Aí, Davi pegou o estilingue e pá. Também, às vezes eu fico pensando, era fácil. Olha o tamanho do textão. O gigante, pá, caiu. Davi correu lá, pegou a espada dele, cortou, levantou a cabeça. Pronto. Mas Deus usou. Será que Deus não podia ter derrubado aquele gigante? Acabado com ele? Não. Quem foi que matou o gigante? Meus irmãos, não tem jeito de um garoto daqui acertar um estilingue na testa do o gigante lá em cima, com o capacete desse tamanho, Davi acertar o buraquinho. Tinha um esquadrão de anjos pronto para montar naquela pedrinha. Foi tchum. Deus podia ter derrubado aquele gigante, mas Deus quis que Davi usasse a mão, a força, o estilingue, porque ali veio a fé. A fé. Olhe, tem um momento que o povo entra na terra prometida e Deus diz para Josué, olhe a palavra que Deus diz para Josué: eu entreguei nas tuas mãos a Jericó, a seu rei e os seus valentes. Eu entreguei, é teu, manda brasa. Deus já não entregou? Receba. Ele foi buscar uma estratégia para tomar. Jericó estava cercada, muralhas imensas. Ninguém entrava, ninguém saía. Aí Deus deu para ele a estratégia. O povo vai cercar durante 7 dias, mas no 7º cerca 7 vezes. Quando se completar, o povo vai ouvir o toque da trombeta de chifre de carneiro. Então todo mundo vai gritar. Quando o povo gritar, as muralhas vão ceder e o povo todo entra. De onde estiver, saqueia a cidade.
o povo fez isso. Você vai gritar aqui. Grita que eu quero ver esse negócio cair. Grito não derruba nada. Quando o povo gritou, Deus derrubou a muralha. Mas acontece que o povo teve fé para ir a primeira vez, porque Deus mandou, a segunda, a terceira, na sétima, 7 vezes, Deus mandou. E o povo gritou, que mico. Mico. Quando o povo gritou, Deus disse, obedeceram, eu faço. Tudo depende da sua fé. A fé é a moeda do reino. As muralhas caíram e o povo fez o que tinha que fazer. Mas Deus quis o grito do povo, Deus quis a obediência do povo, Deus quis o povo fazendo o que ele queria. Deus usou a boca, a língua, a voz dos profetas. Deus usou os pés de Paulo para andar, abrindo caminhos para pregar e para entregar o evangelho da graça de cidade em cidade. Deus usou os olhos de João para verem o futuro, ouvidos para ele ouvir a mensagem, dedos para escrever as cartas. O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Deus usou. Mas eu quero dizer para vocês que quantas vezes também o nosso corpo é usado como caminho de pecado, de desonra, de vergonha para Deus. Vou dar um exemplo. O mesmo Davi, maior profeta de adoração do Antigo Testamento. O homem que tinha o coração semelhante a Deus. Ele resolveu ficar em casa na hora errada. A Bíblia diz, quando todos, na época em que todos os reis foram para a guerra, Davi ficou. Mandou o exército com seu general e ficou. Os olhos dele, depois do almoço, não tinham o que fazer. Viu uma mulher tomando banho. Será que Davi nunca tinha visto uma mulher tomando banho? Olhou. Usou os olhos. O próximo passo. A sua mente armou um esquema sujo. Quando ele viu que ele já tinha efetuado, trazido o pecado do adultério, que ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, imediatamente a mão, o coração dele, a mente dele armou um esquema sujo. Você está vendo? As mãos dele escreveram uma ordem covarde para que o marido daquela mulher fosse morto. Você viu? Quando nós lemos o Salmo 51, nós vemos que o corpo de Davi totalmente foi afetado. Todo afetado, consumido pelo pecado. Os seus olhos foram consumidos quando ele diz, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 6, a sua mente. Eis que te comprases na verdade e no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. No versículo 8, seus ouvidos foram afetados. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que insultem os ossos que esmagaste. O coração dele foi afetado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Nos versículos 14 e 15
do Salmo 51, você vai ver como os lábios e a boca de Davi foram afetados. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Os lábios dele foram afetados. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando nós servimos a um Senhor, meus irmãos, nós esperamos receber um salário. Você faz o trabalho e o patrão te paga. Quando você serve ao pecado, o seu salário é morte. Mas se você serve ao Senhor Jesus, o seu salário é vida eterna. Nós precisamos crer. Crer não é ouvir falar. Crer não é parece que é. Crer é viver. Nós vivemos aquilo que cremos. Você veio aqui esta manhã porque você creu que haveria um culto. Então você vive aquilo que crê. Se você crê que você em Cristo já venceu o pecado, não se deixe dominar pelo pecado. Cuide dos seus pensamentos. Porque você viu como o pensamento, o desejo de Davi o impulsionou ao pecado. Foi uma derrocada total, porque ele viu. Nós precisamos tomar conta daquilo que pensamos, principalmente dos nossos maus desejos, para que nós não venhamos a cair. Porque cada vez que você peca, você ofende ao Deus que lhe ama. Ofensa grave, porque você ofende a Deus. E quando a Bíblia diz que hoje nós somos a raça eleita na terra, nós somos uma raça diferente, uma raça que já morreu em Cristo, já foi sepultada, ressuscitou, e isso não é de forma virtual, é de forma real, não é material, mas é real. Então, se nós estamos ressuscitados em Cristo, nós estamos nas alturas, e como ainda viver nos conformando, andando conformes a vida de qualquer pecador normal aqui. Não é para nos distanciarmos, mas é para crermos que nós somos diferentes, porque nós já morremos, já fomos sepultados, já ressuscitamos, e nós estamos vivendo nas alturas. Precisamos ter essa consciência. E quando o nosso coração pecador nos tentar para o pecado, lembrar que Deus nunca vai permitir a nós uma tentação que seja mais forte do que nós. É dizer não. Dizer não para si mesmo é muito difícil. Mas você tem que dizer, para tudo, e diga o que está acontecendo comigo, e sinta o mau cheiro que quer chegar na sua vida. E diga, eu sou filho de Deus. Eu sou diferente, porque eu sou filho de Deus. E lembrar que você é uma candeia viva. Por isso você incomoda o mundo das trevas. Porque a luz incomoda. As trevas não. Mas a luz incomoda. Então você não é luz porque você usa a melhor roupa, mas porque você é filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Ó Senhor Deus nosso Pai, tantos lugares neste mundo, continentes, nações, cidades, bairros, cruzados por tantos oceanos que o Senhor fez.
Esse mundo parece que está em ebulição, mas o Senhor hoje nos reuniu aqui, porque o Senhor tinha o propósito de estar com a sua família aqui, neste lugar que o Senhor deu o nome de Strong Tower. E por isso, ó Pai, nós queremos daqui dizer que nunca vai existir palavras para nós agradecermos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça derramada. A sua palavra diz, pela boca do apóstolo Pedro: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Ó Pai querido, como que temos mérito algum de ter alcançado a misericórdia, se nem da misericórdia nós podíamos nos acercar, pelo nosso pecado, pela cegueira, pela morte, identificados com a morte, com a condenação, porque estávamos identificados com Adão. Mas o Senhor foi ali, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos escolheu, nos chamou. Só pela sua graça o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ó Senhor, onde que iríamos encontrar palavras para lhe dizer da gratidão que sentimos pela sua graça e pelo seu amor? Por isso, ó Pai, nós nos curvamos diante da sua divina majestade. Nós nos descalçamos e nós proclamamos que somos pó. Tiramos as sandálias dos pés e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso culto de gratidão, que o Senhor receba os nossos corações que se derramam agora, que em nós seja fortalecido o Espírito, para que venhamos a lhe servir com as nossas mãos,